Já estamos ao vivo pela Santa Cecília TV para mais uma edição do Hora Geral. Isso acontece de segunda a sexta-feira, sempre neste horário. É a responsabilidade de abrir a programação da Santa Cecília TV, que é uma emissora que apresenta um grande número de programas, todos que falam, relatam, mostram, discutem a nossa região metropolitana da Baixada Santista. E o Hora Geral está fazendo isso e faz diariamente. Hoje é quarta-feira, dia 11 de maio de 2016. Hoje é comemorado o dia de Santa Maria Bertila Boscardin, da Igreja Católica, Dia Nacional do Reggae e Dia da Integração do Telégrafo no Brasil. Óbvio que é uma data emblemática. Hoje nós não precisamos do telégrafo. Com a globalização e em pleno século XXI, existem outros meios de comunicação mais imediato e preciso. Mas, lá atrás, no início do século XX, podemos assim dizer, né, o telégrafo era uma descoberta, era uma forma de comunicação. Só para que nós paremos um pouco para pensar o quanto que nós evoluímos ou o quanto que o mundo evolui e nós precisamos ter inteligência para acompanhar a evolução e trazê-la para o benefício próprio, né? Tem gente que não liga para isso, fica para trás. Tem gente que liga para isso e avança e cresce, principalmente profissionalmente. Temos o site para você acessar, estoucomvocê.com.br, lá tem um link para você assistir ao vivo. Temos o e-mail, que é o horageral@estoucomvocê.com.br. Temos também o 30416777. Hoje eu vou conversar com meu amigo, o Eduardo Filetti. Temos alguns assuntos da cidade de Santos, da região, e eu quero a sua análise. Ele, como médico veterinário, é uma figura muito conhecida e conhece muito bem os assuntos. E nós vamos conversar com ele mais tarde, daqui a pouquinho aqui no Hora Geral. Temos o WhatsApp, que é o 981387000. Enfim, são várias as formas. Eu quero que você participe, porque tudo isso é feito para você. E não se esqueça, hein? Eu estou com você. Na abertura do Hora Geral, tem algumas fotos que eu queria dividir com o meu público telespectador. Ontem eu conheci... É um hábito que eu tenho, né, de conversar sempre com as pessoas. O comunicador, ele não pode perder a sua essência. Você já imaginou um comunicador que quando você encontra com ele não fala com você, ele fica assim, emburrado? Isso não é comunicador. O comunicador, ele tem que ter um perfil de comunicação, né, e algo que eu já faço há alguns poucos anos. E ontem eu encontrei e conheci o meu amigo Paulo Sérgio. O Paulo Sérgio, com esse sorriso que você está vendo, ele é coletor de lixo. E é uma profissão que às vezes passa assim, batido, despercebido da população. Mas o trabalho deles é um trabalho fundamental, essencial. E eu conversando com o Paulo Sérgio, que parecemos que já tínhamos uma amizade há anos, né? Ele falava, poxa, eu lembro você quando estava no Balanço Geral, agora quando dá eu assisto a reprise no Hora Geral na Santa Cecília, poxa, manda um abraço para nós. Eu achei interessante a intimidade, né, que ele teve, apesar de não conhecer, mas lógico, se eu tenho essa comunicação com o meu telespectador, nós somos amigos, você que está acompanhando e eu aqui, né? Então, o Paulo Sérgio, coloca mais uma vez a Paulo Sérgio, um trabalhador de sorriso fácil, uma pessoa totalmente agradável e trabalhando diariamente, né? Então, em nome do meu amigo Paulo Sérgio, eu mando um abraço a todos os trabalhadores, não importa a atividade profissional, o importante é que haja a dedicação e o comprometimento naquilo que você se propôs a fazer. E ontem na Câmara de Santos teve uma sessão solene, né, onde o meu amigo, o Ernesto Donizete, recebeu um título, né, numa sessão muito concorrida. Aí o Ernesto, que está com a medalha Brás Cubas no seu peito esquerdo, que foi agraciado ontem à noite, numa propositura do vereador Hugo Dupré. Eu, lógico,
fui prestigiar ao lado do professor Hélio Lopes, que é engenheiro e é uma pessoa respeitadíssima no tema meio ambiente. Estávamos lá nessa grande confraternização e não precisa nem explicar a alegria do Ernesto ao receber esta medalha ontem na Câmara de Santos. E além disso, ontem eu também fui, não digo surpreendido, eu encontrei, a Leda Aparecida, Sueli e Terezinha. Estas 3 jovens moças eu encontrei no Gonzaga, ali perto da Rota do Café. A Rota do Café que fica ali na Goitacazes, no Gonzaga, né? Um lugar gostoso para você tomar um cafezinho e comer um bolo. Bom, na Goitacazes. Aí eu encontrei com essas 3. E a Terezinha, na hora, falou para mim, manda um beijo para Marta, a sua mãe, que nós estudamos juntos e bagunçávamos demais. Por que eu quero dividir com os meus amigos do Hora Geral? Porque são pessoas que já estão, com todo respeito, na terceira idade, mas estão ativas. Iam por uma apresentação ali na Praça Independência, lembraram do tempo de escola e com uma alegria que é possível o meu telespectador observar através desta foto no rosto destas, eu diria, 3 jovens mulheres. Por quê? Porque a idade não está na expressão, a idade está apenas no documento. O mais importante é a gente expressar alegria. E com essas 3 jovens senhoras, né, eu quis dividir e mostrar para o meu telespectador que há sim possibilidade de ser feliz, de promover o bem, de estar de bem com a vida, né? E isso é muito gostoso, esse contato com as pessoas. E isso eu adoro fazer e ter, porque eu aprendo com elas também. Bom, mais uma informação na abertura do Hora Geral. No próximo dia 15 de maio tem a peregrinação diocesana pela família e vida no Monte Serra, né? Eles entraram em contato pelo horageral@estoucomvocê.com.br e pediram para divulgar. Vai ser a partir das 4 da tarde, ou seja, 16 horas, onde será celebrada uma sessão solene com o bispo Tarcísio Escaramuza, é o bispo da Diocese de Santos. A concentração vai ocorrer no pé do Morro Monte Serra e está ali a convocação, você que é católico ou católica fervorosa ou fervoroso, para participar deste grande evento 15 de maio. E uma nota extra na abertura do Hora Geral. Quero que você participe da caminhada no combate à doença celíaca, que vai acontecer dia 29 de maio, agora no final do mês, né? E nós estamos nesse mês, um mês de combate aos celíacos. São as pessoas intolerantes à lactose e também ao glúten, e portadoras de intolerâncias e alergias entre familiares e amigos. É um momento para que a gente possa divulgar. Até o final do mês nós vamos trazer um especialista para explicar um pouco mais sobre a doença celíaca, e esta concentração, essa caminhada vai acontecer no dia 29 às 2 da tarde, lá na Praça das Bandeiras. A foto já mostra muito bem. Vamos caminhar até a Concha Acústica. Tudo isso para que a população participe. E vai ter sorteios de produtos sem glúten, sem lactose, vai estar um monte de gente lá, a equipe do Hora Geral vai estar lá, você vai poder ganhar camiseta, bonés, laços verdes. O meu, viu que eu mostrei, né? Mas eu cheguei em cima da hora hoje, desculpa, esqueci até de colocar o meu lacinho verde, mas amanhã eu vou colocar sem falta. O que foi? A produção está falando para mim que no intervalo eles vão colocar o lacinho. Tá, obrigado, produção. Muito obrigado, hein? É o lacinho verde que identifica o mês contra a doença celíaca. No intervalo eu vou colocar. A produção já me deu um toque. Bom, vamos informar. Essa é a razão de ser do Hora Geral. Vamos conhecer as manchetes dos principais jornais nesta quarta-feira. Vamos lá, girando, girando. Folha de São Paulo trazendo como destaque a seguinte manchete: Senado deve afastar Dilma. Governo recorre ao Supremo. Ao menos 50 dos 81 senadores apoiarão o impeachment, segundo o levantamento da Folha. Temer prepara pronunciamento. Por quê, meus amigos? E eu vou explicar rapidamente. Dando tudo certo, que eu acredito que dê, hoje vai ter essa votação no Senado. E a votação vai ser aprovada ou não a admissibilidade
da presidente Dilma. Tudo indica que isso será aprovado pelo número de senadores que já declinaram seu voto a favor do afastamento, do impeachment da presidente Dilma. E aí, isso acontecendo, é natural, de algumas horas, que o vice-presidente Michel Temer dê o pronunciamento durante este afastamento da presidente Dilma. Por isso, o texto que empresta a manchete da Folha de São Paulo. E tem ali as fotos ali, ó. O Michel Temer cumprimentando o... olha só, o Renan Calheiros, presidente do Senado. O que é interessante e a perspicácia dos repórteres fotográficos, né? Olha só que foto emblemática. Deixa eu ver se eu consigo arrumar essa foto aqui para vocês. Deixa eu arrumar assim melhor. Olha ali, ó. O que significa a foto? Sem ler a legenda. Sem ler a legenda. Está ali o Michel Temer sendo cumprimentado pelo Renan e a gente pode colocar até uma frase ali do Renan para o Michel. Valeu, Michel. Boa sorte. Ele, obrigado, meu amigo. E aí a Dilma, ainda não foi a votação, será hoje, como quem diz, tchau, brasileiros e brasileiras. Tchau, tchau. E Dilma vai a evento sobre mulheres, talvez o seu último evento no cargo. Isso aconteceu no dia de ontem. Você está vendo ali do lado esquerdo do Michel Temer, sublinhado alguns nomes, mais ou menos o gabinete de Temer. Ele já tem indicado alguns nomes que ocuparão o seu ministério, né? Casa Civil, Eliseu Padilha, Fazenda, Henrique Meirelles, Planejamento, Romero Jucá, Justiça, Alexandre de Moraes, Relações Exteriores, José Serra, Educação, Mendonça Filho e Saúde, Ricardo Barros, né? Por exemplo, né? Ele já está citando que ele já está preparado se precisar assumir o Brasil. Temos ali a outra parte da Folha de São Paulo. Olha só, a manifestação em São Paulo, no seu quadrado, protesto de estudantes de escolas técnicas estaduais paulistas por melhorias na alimentação, evita cruzar com atos contra impeachment. Pressionada, a Assembleia criou o CPI da merenda nesta terça-feira. Inclusive, um dos deputados estaduais, o deputado Paulo Correia Júnior, e como são pessoas públicas, elas precisam ser lembradas e comunicadas, o Paulo Correia Júnior assinou a CPI que vai investigar a Comissão Parlamentar de Inquérito para apurar o desvio de verbas na merenda, isso no governo do estado de São Paulo. Pode continuar. Vamos agora, tem ali, ó, a Haddad, tem uma manchete ali, Haddad, ele legaliza Uber e táxi vazio em faixa de ônibus. O estado de São Paulo trazendo como destaque a seguinte manchete, na reta final, Dilma apela ao STF, Temer prepara pronunciamento. Sessão do Senado que decidirá sobre o afastamento da presidente está marcada para hoje. Recurso do governo ainda tenta impedir votação. Placar do Estadão aponta 50 dos 81 senadores a favor do impeachment. Vice fará discurso com mensagem de esperança ao país. Não tenho dúvida que, se isso acontecer, vai ser um fato histórico para os brasileiros. Deixa eu arrumar a foto aqui da Dilma. Olha a cara da Dilma. Pegaram a cara da Dilma aí sem maquiagem, sem nada, e ela com uma cara triste. Triste, presidente, somos nós que estamos passando por dificuldades, inflação alta, desemprego, falta de projetos sociais, né? Mensagens e promessas mentirosas que não saíram do papel. Nós, brasileiros, é quem estamos tristes. Embaixo está ali a foto do Renan Calheiros sendo cumprimentado pelo Michel Temer. PRB rejeita esporte. Temer ofereceu ciência a Kassab. Vamos aos jornais locais. Jornal Tribuna trazendo como destaque a seguinte manchete. Dilma tenta último suspiro no Supremo. O objetivo é suspender o aval da Câmara para o impeachment. Ainda estão pensando nisso? Isso é passado. Caso não seja barrado, processo entra em votação no Senado. Oposição define prazo para a renúncia de Valdir Maranhão, aquele que queria suspender a votação na Câmara Federal do impeachment. Aquele interino, né? Você lembra que nós falamos ontem, né? Vamos falar de coisa boa, vai.
Por 74-0, o Senado caça mandato de Delcídio Amaral. Está na primeira página do Jornal A Tribuna. Deixa eu arrumar a foto de baixo. Olha ali. Douglas, o que é isso? Nós mostramos ontem na abertura do Hora Geral o incêndio na madrugada de terça-feira no pátio de estacionamento na cidade de São Vicente. E a Tribuna colocou ali como título Destruição. Um incêndio durante a madrugada destruiu 252 dos 1.300 veículos do pátio de São Vicente, no Beira-Mar. Segundo a Prefeitura, as causas estão sendo apuradas. O fogo no pátio, que fica atrás da antiga rodoviária, começou por volta das 5 horas. Unidades do Corpo de Bombeiros de 4 cidades foram acionadas para o combate às chamas. E, lógico, o que vai ter de gente que vai reclamar. Escuta, o meu carro estava lá, pegou fogo, como é que foi? Quem é que vai pagar esse prejuízo? Eu já estou vendo aí uma série de processos contra a Prefeitura que cuida do pátio de veículos na cidade de São Vicente, porque houve um prejuízo. É óbvio que se o seu veículo foi guinchado ou estava no pátio por causa de um documento atrasado, por exemplo, bastava você arrumar a documentação e pegar o seu veículo. Vamos supor que esse relato aconteceu com algum morador ou algum motorista. Ontem ele iria com o documento pegar o seu carro, chega lá no pátio e vê que pegou fogo. Ele teve um prejuízo. Então, essa é uma dor de cabeça que vai recair mais uma vez sobre a Prefeitura de São Vicente. Vamos continuar com as manchetes? Vamos continuar com a Jornal A Tribuna. Temos ali a parte de baixo do Jornal A Tribuna. O que eles estão comemorando ali, hein? Ah, não estão comemorando ali, né? Cultura Negra. Semana Quintino de Lacerda ilumina a cultura negra em Santos. Em São Vicente, Billy fala da crise na cidade, mas divide culpa com antecessores de situação do país. Bom, eu já falei mais sobre esse tema, né? Vamos ao Diário do Litoral. Diário do Litoral trazendo como destaque a seguinte manchete aqui no Hora Geral. Senado decide hoje se afasta ou não a presidente Dilma. Expectativa de vida na Baixada e Vale é menor do estado, a menor. Servidores de São Vicente não terão reajuste. O prefeito Billy disse que não dará aumento salarial ao funcionalismo porque a situação financeira da prefeitura é crítica. São Vicente tem um déficit de 14 milhões. Tem ali os nossos atletas, né? Deixa eu arrumar ali a imagem para ficar melhor para os nossos telespectadores. São os medalhistas olímpicos e atletas consagrados na região. Rogério Sampaio, Bete Gomes e Rodrigo bateram papo com um grupo de jovens no Gonzaga. Uma excelente iniciativa. Contas de Márcia Rosa de 2012 são rejeitadas em Cubatão. Homem é morto a tiro durante assalto em casa. Cadê o Expresso Popular? Expresso Popular trazendo como destaque a seguinte manchete. Dilma, é hoje! E olha ela dando tchau, parece que ela já sabe, né? Ludmila mandou avisar, Dilma, é hoje! Como é que a gente fala popularmente, família? Como é que é? Fui, né? Fui, né? Eu tinha que colocar assim, o Expresso tinha que colocar com manchete. Valeu, pessoal, vírgula. Fui, né? Tem ainda na primeira página do Expresso Popular, olha só. Caixa Econômica Federal fica sem grana para financiar imóveis entre 200 mil e 500 mil reais. Kemily está explodindo de felicidade. Por que ela está explodindo de felicidade? Bom, isso você vai saber comprando o Expresso Popular, né? Morumbi lotado para ver tricolor. Depenar o galo é hoje. Para Núbia, homem safado. Olha só, não vou falar isso logo cedo, não. É muito pesado. O Expresso coloca umas fotos também, mas muito cedo, né? A gente ainda está acordando. Mas deixa a foto, pode deixar a foto da Núbia. Confira os gabaritos das provas do concurso de Mongaguá. E com Semana Quintino de Lacerda discute a igualdade racial na cidade de Santos. Né? Tá vendo ali na primeira página do Expresso? Essas são as principais manchetes dos jornais e você acompanhando aqui no Hora Geral. Novo comando na Secretaria de Habitação de Cubatão. A nova titular é a engenheira química Fabiana Gomes Carvalho, de 31 anos. Ela substitui Silvano Lacerda, que ocupou o cargo de janeiro de 2011 até abril deste ano. A prefeita de Cubatão não divulgou o motivo da mudança. Fabiana é formada em Engenharia Química pela Universidade de Santa Cecília. É natural da cidade de São Vicente e reside em Cubatão há 8 anos. Se você pensar nas 9 prefeituras aqui da Baixada Santista,
Cubatão foi a quem mais trocou o seu secretariado. Eu não sei se a prefeita Márcia Rosa trocou porque quer experimentar novos nomes ou porque as pessoas que foram chamadas para o cargo não deram a resposta, não atenderam a expectativa da administração da prefeita Márcia Rosa. Incêndio atingiu, ou melhor, o incêndio que atingiu na madrugada de ontem um pátio que você viu na manchete do jornal A Tribuna, lá no Beira-Mar, em São Vicente, causa preocupação e deixou mais de 200 veículos totalmente destruídos. O pátio fica atrás da antiga rodoviária da cidade. De acordo com informações do Corpo de Bombeiros, ainda não se sabe como as chamas teriam começado. Viaturas de Santos, Praia Grande, Guarujá e Cubatão foram acionadas para combater os focos de incêndio, que durou cerca de 2 horas. Susto na tarde de ontem no bairro Cibratel. Sabe onde é o Cibratel? Em Itanhaém. As imagens mostram isso. Motorista que seguia pela rua Acapulco foi surpreendido por outro carro em cruzamento e, para desviar, perdeu o controle e invadiu um bar na Avenida São Paulo. Olha como ficou. Graças a Deus, ninguém se feriu. O carro modelo Corolla e a frente do comércio ficaram destruídos. Funcionários do bar que estavam no local também não se feriram. O condutor saiu ileso. Foi só o susto, né? Em nome do Plano de Saúde Santa Casa de Santos, o melhor atendimento em plano de saúde. Vamos conhecer agora a movimentação das estradas no Hora Geral desta quarta-feira. Sistema Anchieta Imigrantes no esquema 5x3, 5 pistas do litoral e 3 da capital. A visibilidade é parcial. A pista sul da Anchieta está bloqueada para obras. Atenção, atenção, hein? Na Cônico Domênico Rangoni, na Padre Manuel da Nóbrega, o trânsito segue normal. Já as balsas da travessia Santos-Guarujá, neste momento com 5 embarcações, Guarujá-Bertioga 1 e São Sebastião-Ilhabela no litoral norte com 2 embarcações com visibilidade parcial. O rodízio hoje é para veículos com placas finais 5 e 6. Muita cautela, você que vai à capital. Douglas, como será o tempo nesta quarta-feira, hein? Vamos saber agora! Sol com muitas nuvens durante o dia, possibilidade de chuva também. Então, muita cautela. A mínima prevista é de 21 e a máxima de 26 graus. Vamos conhecer um pouquinho mais de esporte nesta quarta-feira? O próximo desafio da Portuguesa será contra o Esporte Clube São Bernardo na sexta-feira, agora às 20 horas, no estádio Eurico Mursa, pela 5ª rodada do Campeonato Paulista da 2ª Divisão. A Briosa não manteve o ritmo embalado de vitórias consecutivas. No sábado ficou no 0-0 com o Mauauense e por 0-0 no estádio Pedro Benedetti. Foi um jogo truncado, a Briosa vinha de 2 vitórias consecutivas no Campeonato Estadual. E é o time mauauense o próximo desafio do Jabaquara Atlético Clube. O jogo ocorrerá na casa do time adversário às 3 da tarde ou 15 horas em Mauá, no ABC. Ainda não deu para o Jabaquara. O Jabuca ainda não emplacou a sua primeira vitória do Campeonato Paulista da 2ª Divisão. Em jogo na manhã de domingo no estádio Espanha, o time jogou bem, mas embala 3 bolas na trave e perdeu em casa para o Guarulhos por 1-0. Portuguesinha, vamos retomar isso daí. Fé, como é que é? Fé e foco. Sabe quem está aqui? Meu amigo Filete. Deixa eu falar Eduardo Ribeiro Filete. Quem é? Tem que ser Filete, né? Filete é um nome forte, né? Emblemático, né? Acho que quase chama Eduardo, ninguém sabe mais quem é, né? Mas Exatamente. Como é que está o seu Celso, doutor Celso? Tá tudo bem, bom dia. Com certeza está vendo o seu programa, Pedrinho. Né? Também está bem. E o papai? Está se recuperando. Recuperando? Está se recuperando. Então tá bom. Mamãe? Tá com meu pai, então está se recuperando. Alguém tem que tomar conta do papai, Com né? certeza. O Filete, eu fiz questão de te chamar mais uma vez, que você é uma pessoa muito conhecida. Eu gosto dos seus comentários, que você acaba sempre
indo para uma vertente, às vezes, diferente e acaba provocando a participação do telespectador. Mas antes de fazer a primeira pergunta, eu já estou aqui com o meu laço verde, que é um mês de combate à doença celíaca, né? São aquelas pessoas que têm que têm uma rejeição com alimentos que contenham glúten, né, e lactose. E aí a gente vai promover uma caminhada no final do mês, dia 29, também quero convidar você e a população para que a gente possa discutir esse tema junto com a sociedade santista. Legal, Douglas, que você como comunicador, né, programa 2 vezes passando por dia numa TV aberta, né, enganjar uma campanha, eu acho sempre bacana, é fundamental, né? O programa, o Hora Geral, também é um serviço de utilidade pública. Com certeza. Agora, Filete, vou brincar com você logo de começo, hein? O que houve com o seu amigo médico veterinário, Valdir Maranhão? É o interino, né? Veja bem, o Congresso Nacional tem vários veterinários, né? Tem o Onyx Lorenzon, que foi inclusive também candidato a governador lá no Rio Grande do Sul, acho que pegou segundo ou terceiro lugar. Também é um deputado atuante. Tem outros deputados também, médicos veterinários, né? Que é pessoas que se engajam na política e tal. Eu acredito que ele foi, de uma certa maneira, enrolado, né? Pelo advogado geral da União. Que a gente não sabe mais se é advogado-geral da União ou se é advogado da Dilma, né? Exatamente. Porque da União ele está para defender o nosso país, ele está mais defendendo a Dilma. Eu acho legal, ele é um cara que está sendo fiel aos princípios dele, mas de uma certa maneira ele devia ser contratado por ela, não o Brasil está pagando por essa defesa que já se tornou uma defesa dela, né? Mas eu acho que ele foi, de uma certa maneira, tentou adiar a decisão de 367 deputados, é uma coisa muito ruim, porque depois no mesmo dia ele revogou, então acho que talvez o convencimento do advogado da União foi muito forte e ele de uma certa maneira caiu nisso, né? E ele é médico veterinário, mas eu acredito que quando a pessoa se dedica na política, a nível de deputado, senador, a pessoa larga um pouco a profissão, porque não há tempo da pessoa ser um profissional, né, e estar lá em Brasília o tempo todo, aí fica muito complicado. Talvez um vereador, como você, vereador e comunicador e tal, mas uma questão, se você um dia for deputado, federal, fica bem mais complicado você manter o programa, que você vai ter que morar em Brasília pelo menos 4 dias por semana. Talvez você consiga ainda fazer o programa na sexta-feira, mas acho muito difícil, né? Talvez participar dos programas da região, mas comandar um programa como o Seu Diário é difícil. Só tem que estar na cidade. Com certeza ele foi do Conselho Estadual lá do Maranhão, né? E conseguiu ter uma boa influência, ser um cara, uma liderança e conseguiu chegar lá como deputado, né? E ele está falando que não vai renunciar. E lógico que a Câmara já está dando um prazo para ele renunciar. Que ficou uma situação muito feia politicamente, inclusive para a imprensa internacional, né? Com certeza. O Cunha, as pessoas gostem, tem uma rejeição de 80% e tal, mas é um cara que entende muito de estatuto, né? Entende muito do riscado. Então você vê que, por exemplo, fazer uma votação como aquela do impeachment, com tanta gente inteligente lá, com tantas tendências no Congresso, e você conseguir levar aquela votação no tempo mais ou menos correto, é muito difícil, né? Tem que ser uma pessoa muito habilidosa para você, faixas, pessoas te xingando, pessoas te avacalhando, e você conseguir manter o equilíbrio. Para você como vereador, sabe quanto seria difícil você comandar uma casa, né, cheia de repórter, imprensa, e com muita gente querendo, de uma certa maneira, tumultuar, e você conseguir que aquilo, mesmo sabendo da derrota governista, que já estava anunciada, você conseguir continuar aquela sessão sem nenhuma interrupção, como ele conseguiu. Ele é muito habilidoso para essas coisas, né? E, inclusive, Filete, ontem a gente trouxe aqui na Hora Geral o professor Alex Salim, que é especialista em direito penal, e ele falou que o processo do impeachment na Câmara não teve nenhum erro, ele seguiu o regimento. E depois da aprovação na Câmara Federal, tinha o prazo de 48 horas para contestar algum procedimento errado. E não houve contestação nem por parte do Supremo. Ou seja, foi um processo totalmente sem nenhuma lisura. E por que esse interino quis voltar atrás? A gente também pode pensar um monte de coisa. Que ele estava a serviço de alguém, que ele foi levado a, de repente, a conseguir reverter algo que não teria nenhuma forma de recurso, de ser retroagido. Então, foi um desgaste desnecessário. Ele teve aí um momento de fama negativa e eu acho que politicamente ele já está sepultado
a não ser dependendo do estado dele, que é o Maranhão. A gente sabe, por exemplo, sem criticar, só para lembrar, o impeachment do Collor e depois ele retornou. Hoje ele está no Senado, por exemplo. De Alagoas, a região ali, né? Tem aquela questão o povo é muito carente em algumas áreas, tem aquela coisa do assistencialismo, né? Isso. O Collor também chegava de helicóptero nas regiões pobres com cestas básicas, essas questões também ajudam muito, que a pessoa lá muito necessitada, às vezes tem um voto mais, aquele voto mais de cabresto, então é uma coisa que no Nordeste, não, lógico que tem muita gente culta, mas tem muita gente que ainda se vende por alguma coisa lá e a gente tem que acabar com isso, porque realmente ficam sempre as mesmas pessoas no poder, isso é ruim, né? A gente tem que analisar os candidatos, quem está trabalhando e quem realmente merece o voto e representar a nossa população, né? Ô Filete, deixa eu pedir aqui para a minha produção, eu não sei se há possibilidade, tem como a produção colocar a página do Estadão, a primeira página, eu quero mostrar mais uma vez a foto do Estado de São Paulo, a foto da Dilma, e eu queria que, só tem como arrumar um pouco mais, deixa eu arrumar aqui no touch, arrumar um pouco mais a foto. O que você acha que a Dilma estava pensando numa hora dessa, o Filete? A gente não pode negar que nos primeiros anos do governo do PT tivemos avanços sociais com o Lula, pegou uma fase de agricultura muito próspera. Então, o que aconteceu? O Brasil teve um crescimento, mas no momento que precisou, eu acho que esses programas sociais, eles, de uma certa maneira, eles teriam que ter meio, começo e fim, teriam que ser renovados, né? Você vê que tem gente que ganha bolsa aqui há 10 anos, isso não existe, a pessoa tem que se capacitar. Na Europa, no Canadá, a pessoa ganha $600 por mês quando está desempregada, mas ela tem que fazer curso, ela tem que provar que foi na fila dos concursos públicos, que ela, por exemplo, tem um emprego para faxineiro, tem emprego para motorista, tem emprego para veterinário, caso ele seja médico veterinário, tem emprego para jornalista, a pessoa tem que ir na fila lá, se candidatar, tal. Não é a pessoa, de uma certa maneira, se acomodar. E, logicamente, que, por exemplo, o PT aqui na região, nós não temos nenhum problema grave com o PT na região. Tivemos erros e acertos, como eu poderia... Qualquer governo. Como eu tenho erro e acerto na condução da minha empresa, como você tem... Isso é qualquer governo. Mas não tivemos dolo, coisas muito... Escândalos. A nível de governo federal, no governo Dilma, tivemos pedalada, tivemos muita coisa errada, compras erradas, o aparelhamento na própria Petrobras, enfim. Então, eu acho que ela, de uma certa maneira, ela conduziu mal o país, né? Não a pessoa dela, ela teve uma condução errada, um desemprego muito grande, dólar alto, uma incerteza, o empresário não investe. Então, de uma certa maneira, nós temos que mudar o governo, porque para conseguir, de uma certa maneira, de enxugar um pouco a máquina e que o Brasil volte a prosperar com geração de emprego, com mais credibilidade internacional, né? Você acabou fazendo uma análise, e essa análise eu acho que a gente vai demandar um pouco de tempo. Por exemplo, é óbvio que quando o presidente Lula, à época, em 2013, assumiu, ele assumiu numa grande expectativa. E já vinha de um plano real que foi implementado, foi criado pelo Fernando Henrique, né? E que deu um resultado, deu uma estabilidade da economia. O que eu quero dizer? Não sei se você concorda, mas o Lula, quando assumiu o Brasil, ele estava num bom momento econômico para implementar, por exemplo, e não implementou, as reformas necessárias, os projetos sociais. Porque com relação a essa Bolsa Família, no meu entendimento, é mais um assistencialismo. Ou seja, a pessoa não tem uma perspectiva que num determinado período ela não vai mais depender do governo e ela vai sustentar a sua família porque ela está qualificada, preparada para entrar no mercado de trabalho. Com certeza. O próprio Fernando Henrique começou com as bolsas famílias. O Lula ampliou. Que era o Bolsa Escola, inclusive. E uma questão que eu vi um deputado da região falando, que o Lula tinha uma interligação com os deputados e senadores melhor, né? O Lula é mais um articulador, tal. A Dilma, de uma certa maneira, ela quando colocou o Mercadante, que é a nossa região, e outros para fazer os seus líderes do governo, eles tinham muita dificuldade de se relacionar com a Câmara. E a gente sabe que as questões são políticas, né? Você tem que ter um bom relacionamento de um prefeito com a Câmara dos Vereadores, para ter uma aprovação de projeto, discutir a cidade e tal. Se você governa isolado, é muito difícil. Então, o Lula tinha uma liderança política, uma liderança popular e tinha uma condução de governo com algumas ideias do Fernando Henrique, uma ampliação do Bolsa Família e tal. Só que não existe Bolsa Família sem um controle de natalidade, né? Embora a igreja seja contra, eu seja católico, mas tem que existir um controle de natalidade. Concordo, hoje você vê as pessoas ricas terem um filho, as pessoas que são pobres, muitas vezes que
que, com todo respeito, que o Estado não consegue chegar na favela, não consegue chegar na subhabitação, elas têm 8 filhos. Não há condição do Estado chegar naquele local e não há condição dela ter 8 filhos, né? Então o que acontece? Um vai dar uma fruta positiva e os outros muitas vezes desviam o caminho. E, embora são pessoas boas, mas não foram educados. Então nós temos que investir em educação, em saúde, de uma certa maneira. E para a gente ter essa questão, nós temos que diminuir um pouco a população. Ah, mas em 2050, em 2080, isso é outro problema, você entendeu? Pensar agora. Tem que pensar no agora. Isso é outro problema, né? Na Europa eles têm esse problema e estão lá. Então, de uma certa maneira, e alguns países como a Inglaterra, a Alemanha, estão vivendo com uma dignidade, com uma condição de vida melhor que a nossa. Você sabe, Filete, tem que chamar um intervalo comercial, mas o saudoso Hélio Ansaldo, que você chegou a conhecer, ele falava muito sobre a paternidade responsável. E olha que existem planos, programas do governo federal e governo estadual com relação ao controle da natalidade, que são os métodos contraceptivos, só que parece que não tem uma grande divulgação ou uma grande procura por parte da população. A gente ainda vê, não tanto, mas ainda vê famílias com 3, 4, 5 crianças, o pai desempregado, ou o pai acaba indo embora, larga a família, né? E a gente vê um grande número de crianças. É simples, é só você ver várias crianças nos semáforos pedindo moeda, né? Aqui nos cruzamentos aqui de Santos, do Guarujá e também de São Vicente. Tem as perguntas aqui, Filete, mas rapidamente, como é que você vê os programas em defesa dos animais aqui na nossa região? Eu estive recentemente, eu fiquei assim, boquiaberto. O Cadu, o vereador lá de Praia Grande, eles instalaram, que é itinerante, 3 containers para fazer atendimento, para fazer castração, coisa de primeiro mundo, muito bem adaptado. É que eu não tenho as fotos, eu esqueci, outra hora eu mostro. Fiquei muito feliz, é um projeto pioneiro que está em Praia Grande. Quero mandar um abraço ao vereador Cadu, que faz um belo de um trabalho na causa animal. E aqui na cidade de Santos, como é que você vê essas políticas? Veja bem, Douglas, nós tivemos desde o governo, vamos dizer, o governo Justo, né, quando a carrocinha sacrificava os animais em 4 dias, e eu fui na época com o Paulo Eduardo Costa pedir para o Justo se a gente podia melhorar, e o Justo me atendeu muito bem e falou, olha, a gente não pode acabar de vez o sistema, era outra época também, sim, né? Sim, lógico. Outra época. Aí ele falou, nós vamos passar para 8 dias, dando mais tempo para as pessoas irem resgatar os animais, vamos diminuir a taxa, já foi um começo ali, né? Na época, a minha clínica pegava animais na rua e doava, tinha alguns protetores independentes, né? Hoje já existem associações, né? Já tem a SOS Animais de Rua, tem outras ONGs. Então, o que acontece? Tem uma PAN, tem a Vida Animal, enfim, já tem outras ONGs, algumas até eu fui fundador, e essas trabalham, né? Só que, enquanto não tiver a posse responsável, Douglas, eu sei que é difícil, é muito difícil, é como nós vamos entrar na mesma coisa do que pôr placa em bicicleta, tá? É a mesma questão que é da dificuldade. Mas enquanto o cara que vende um cachorro no pet shop não colocar um chip no cachorro... Seria a microchipagem? Microchipagem. Enquanto o Filete, quando dá um animal, não colocar um chip num cão, que eu já estou implantando, enquanto a prefeitura não fizer isso, o que acontece? Nós não vamos ter a posse responsável, né? Então o cara solta o animal na rua, você pega, leva para um veterinário, aqueles que aceitam, tratam. De uma certa maneira, você vai procurar o Codevida, que também faz um trabalho glorioso, mas o horário é curto, né? Eu sempre falo que teve avanços, mas sábado, domingo, feriado não existe esse trabalho. A pessoa recorre às clínicas e muitas clínicas também já estão sobrecarregadas. Então fica aquela coisa que é uma coisa pública, mas acaba indo para a iniciativa privada. Lógico que nós tivemos muita melhoria, é evidente, né? Porque o movimento obriga a melhoria. Por exemplo, mas você acredita que essa melhoria não acompanha o crescimento da população de animais? Às vezes o cara vem do interior, vem de São Paulo, nada contra nossos turistas, tá? E pega o cachorro e joga no Guarujá, larga no Guarujá lá. Tem raças no Guarujá de cães na rua que nunca existiram no Guarujá. Vou repetir, existem raças de cães na rua do Guarujá que nunca existiram lá. Cachorro está com sarna, está maltratado, então é igual aquele morador de rua, que você vê que tem um olho verde, que o cara é bem afeiçoado, mas está maltratado. Mas se você der um trato nele, o cara é artista de cinema americano. Exato. Tem cara na rua aí que, entendeu? Que foi galã e tal. Só que o cara está maltratado, está abandonado, caiu na bebida. Então é a mesma coisa esses cães na rua. Lógico que o cão não bebe, mas esses cães que ficam na rua. Mas tem cães na região, por exemplo, na Zona Noroeste. Tem muita gente que mora na Zona Leste,
que não tem aquele amor pelos animais, que a maioria das pessoas tem, que vai lá na Zona Noroeste, numa rua escura e solta lá o cachorro. Ah, mas na Zona Noroeste tem mais cachorro abandonado. Não tem. É que é mais fácil de você desovar o cachorro lá, como a gente diz, né? Então, enquanto não tiver posse responsável, como nos Estados Unidos, que o cara colocou um animal na rua, nós vamos chipar. Ah, o cachorro é de fulano de tal. Leva no veterinário, faz banho, tosa, anestesia, limpa Esse dente, programa faz você já tudo. levou para o conhecimento do prefeito de Santos? Na verdade, eu fiz um pouquinho de plano da Thelma, um pouquinho do Beto e fiz todo o plano do Paulo. E algumas coisas ele cumpriu até. A parte de ambulância para grandes animais ele colocou. Mas eu já fui várias vezes, o Paulo me chamou várias vezes para conversar com ele, isso aí sem fins nenhum, eu conversei com ele. Para você poder implementar essa ideia é interessante. Ele dá atenção para a causa animal, sim, mas eu entendo também que, logicamente, que eu nunca tive sentado naquela cadeira lá, mas deve ter muitas coisas, saúde, habitação e outros problemas de difícil resolução, né? Mas eu acho que a causa tem avançado sim. Mas como você falou, como vereador inteligente que com um gabinete itinerante, sai na rua, que os animais abandonados crescem numa PG, né? Exatamente. E aí o movimento cresce numa PA, ou seja, um é uma aritmética, outro é uma geométrica, né? Então, logicamente que mesmo a gente acaba enxugando gelo, porque a gente não tem uma legislação que puna os infratores que soltam animais na rua. Bom, essa é a análise séria de um profissional da área da veterinária, que é o Dr. Eduardo Filete. Mas vamos dar atenção agora, Filete, às perguntas pelo 3041-6777. A primeira pergunta está chegando aqui no Hora Geral, é do nosso telespectador, a nossa telespectadora Cíntia Alves, de Tararé. A decisão de Maranhão tem consciência estranha? Ou seja, a atitude dele? Com certeza, talvez ele foi envolvido por um advogado muito hábil, que é o José Eduardo Cardoso, que é um advogado de extremo conhecimento jurídico. Lógico que ele defende uma causa difícil, mas ninguém pode dizer que ele não é um advogado competente. Isso aí qualquer pessoa do direito sabe que ele é um advogado competente. Então, sempre quando você é defendido por um advogado competente, mesmo a pessoa estando errada, ele tem um poder de conhecimento grande. De repente, o Maranhão, ele entrou por uma via errada. Talvez ele seja até uma pessoa boa, mas ele foi envolvido pelaquela reunião que ele teve. No domingo, a presidente Dilma já sabia desse esquema que aconteceu na segunda-feira e ele entrou por um caminho errado, né? Eu acho que você foi polido aí nessa tua resposta, porque o Maranhão é citado na Lava Jato, tem telefonemas dele com traficantes, é um cara que está endividado por causa das últimas campanhas eleitorais. Então, ele não tem, assim, um passado tão ilibado para poder, pelo menos, justificar a sua conduta. Foi uma decepção como parlamentar, é o reflexo da maioria, inclusive dos juristas e comentaristas. Eu acredito que foi uma decisão um pouco inconsequente, né? Porque se você é presidente da Câmara, Douglas, e os seus pares votaram a favor de uma questão na maioria, e você no dia seguinte é substituído, e o outro chega lá e fala, tudo que aconteceu não vale nada. Não, isso tinha prazo regimental de 48 horas, como você muito bem falou. Ele, como deputado que era na época, ele tinha que, nos prazos de 48 horas, entrar com alguma coisa, mesmo sendo auxiliado pelo José Eduardo Cardoso, de uma maneira por fora, tal, ele teria o prazo regimental. Passou por ali, já estamos em uma outra etapa, já estamos no Senado. Então, o que acontece? Mesmo a Gleice Hoffmann e os outros... situacionistas, de uma certa maneira querendo desvincular... Governistas, melhor dizendo. Ele querendo desvincular essa situação, não existe. Já passou por ali, agora já está em outro rito, né? Vamos agora a mais uma pergunta pelo 3041-6777 aqui no Hora Geral. É a pergunta da Joana Santana do Marapé, as mulheres participando do Hora Geral. Eduardo Cunha terá dificuldade de manter o poder? Creio que sim, mas eu ainda acredito que ele tem maioria no Congresso. Porque está afastado, ainda está recorrendo, ainda não foi julgado, né? Ele vai aguentar um pouco, né? Mas acredito que se a Dilma, pelas previsões, a Dilma deve ter uns 50 e poucos senadores contra ela, uma média de 48 a 50, ou até mais na hora, porque quando as coisas são ao vivo, as pessoas às vezes mudam o voto com a pressão popular, que é muito grande, né? Então, eu acredito que com a queda da Dilma, entra o Michel Temer, ele vai ser o próximo a ser julgado, né? E depois a questão vai ficar difícil para ele, embora eu ainda acredite que ele tenha a maioria na Câmara. Mais uma pergunta pelo 3041-6777, estamos conversando com o médico veterinário, o Dr. Eduardo Filete. Vamos à próxima pergunta aqui no Hora Geral. O Vitor
Bardini, do Gonzaga. Você, quando criança, idealizava ser veterinário? Ah, com certeza. Interessante. Porque meu pai tinha um sítiozinho em Avaré, então eu ia lá com meu irmão, a gente ficava pegando cobra, pegando a aranha, e na escola meus trabalhos sempre eram Voltados ao mundo animal. Ao mundo animal, sempre fazia trabalho com cobra, com peixe, então eu sempre gostei. E na época não tinha nem muitas faculdades, e não era uma profissão assim. Quando você falava, eu quero ser médico veterinário, as pessoas, pô, médico veterinário, isso é mais para filho de fazendeiro. As pessoas até, de uma certa maneira, não entendiam isso. Não era era uma profissão assim, muito concorrida, porque tinham poucas faculdades. Meus vestibulares foi 53-1. Você fez aonde? Eu fiz na Federal do Rio, Federal Rural. Só existiam federais ou estaduais. Não existiam particulares, então o vestibular eram poucas faculdades e era muito concorrido em virtude de serem poucas faculdades, né? E era todos os vestibulares no mesmo dia. A USP com a Federal do Rio, com o Viçosa, era tudo no mesmo dia. Então você tinha uma chance a cada 6 meses, né? Então não era uma profissão assim, que você falava, vai no cursinho. Na minha turma só tinha eu que queria fazer medicina veterinária. Mas no outro cursinho tinha mais um, tal, só que só tinha uma faculdade para prestar a cada 6 meses, então a dificuldade era essa. Poucas faculdades, muito concorrido, mas não era muita gente que queria fazer medicina veterinária não, entendeu? Então, geralmente, lógico, hoje também tem muitos vocacionados, mas hoje ficou mais fácil, tem mais faculdades. Naquela época era mais difícil e as pessoas que não eram vocacionadas não iam sair de Santos para estar no Rio de Janeiro, uma profissão que você não gostava, né? Então, eu sempre gostei. Agora, Filete, nós estamos chegando quase no final do Hora Geral. Qual a sua perspectiva com relação ao dia de hoje, que eu acredito que vai ser um dia que vai entrar na história da votação no Senado do afastamento da presidente Dilma? Você sente aí um momento de renovação na política nacional para que o Brasil possa, de fato, voltar a entrar no crescimento? Eu acredito que o Michel Temer, ele como um cacique do PMDB, né? Aí eu não estou relatando fatos, coisas pregressas, enfim, eu acho que ele tem que articular bem, escolher bem as pessoas, diminuir um pouco o seu número de ministérios. Eu sei que isso aí é 0,1% dos gastos que existem, também não é que, mas para dar aquele up, pô, eu também estou colaborando na minha parte aqui, né? Certo. Não mexer com imposto, né? Não ficar aumentando impostos, estimular a produção, e nós vamos passar aí por 1 ano e meio, 2 anos com problemas, mas se a gente conseguir, de uma certa maneira, melhorar a autoestima do brasileiro, diminuir essa carga tributária que é muito alta, diminuir gasto público e, de uma certa maneira, eu acho que o Brasil volta a crescer, porque é um país muito bom na agricultura, um país que o povo trabalha, um país que nós temos um povo bom, mas nós estamos sendo mal conduzidos. Mas eu acredito que o nosso país bem conduzido, ampliando para o turismo, melhorando a segurança pública e tal, nós temos condição de ser uma grande nação, como a gente estava quase conseguindo, né? Só que, de uma certa maneira, a gente começou a fazer compra errado, colocou muita gente na Petrobras, que é uma empresa muito boa, mas muita gente política que não entende do riscado. Tivemos muito rolo com construtoras, muita área desviada da saúde e educação, e com certeza aí começou a ter desemprego, começou o dólar a aumentar, muitas pessoas fugiram para o exterior, fugiram, que eu digo, abandonaram a sua vida aqui para morar em outros lugares que tem mais segurança na vida, e com isso o país deu a taxa de crescimento ficou muito ruim, taxa de emprego e tal. Mas eu acredito que com estímulo a gente vai para frente. Tá certo. Meu amigo Filete, obrigado pela sua participação aqui no Hora Geral. Estou recebendo aqui uma última informação. A Polícia Civil identificou uma quadrilha suspeita de assaltar a empresa de valores no Macuco por volta das 4 da manhã, no dia 4 de abril. Nesta madrugada de terça-feira, policiais do DEIC apreenderam carros, detonadores de explosivos, coletes balísticos, além de carros blindados, carregadores, munições e fuzis utilizados em Santos. O material foi apreendido no bairro da cidade de Tiradentes, na zona leste da capital. O DEIC conseguiu identificar os principais líderes do grupo. Essa é a última informação e eu termino falando assim, se a Polícia Civil ou se as polícias tivessem um investimento na inteligência, em um melhor equipamento, com certeza o resultado será melhor. E bem ou mal, a Polícia Civil sempre dando uma resposta com relação às investigações nos principais crimes, e o que aconteceu aqui nessa empresa de valores foi algo cinematográfico que correu o Brasil e o mundo. Filete, obrigado e melhoras aí para o seu papai, tá bom? Eu quero agradecer o convite aí, Douglas. É sempre um prazer vir aqui no Santa Cecília, onde eu sou professor, e agradecer o seu convite aqui. Você é da casa, pô.
Você é da casa. A única coisa, eu tenho a carteirinha para entrar aqui, para não precisar ser registrado, né? Obrigado, Filete. Bom, chegamos ao final do Hora Geral. Quem está completando hoje mais um ano de vida é o cantor Carlos Lyra. Carlinhos Lyra sabe muito de bossa nova. Sabe quem mais está completando aniversário hoje? A Renata Almeida, o Flávio Moura, o Leandro Xadá, grande Leandro Xadá, ele que é o presidente do PTN, olha ali, ó. Famoso primo. É o primo, olha lá. Primo. Tá de casamento marcado, né, o primo? Vai casar mesmo? Vai casar para 500 talheres. Olha, tá podendo, Dona Norma, aí Dona Norma tá bem, né? Você não sabia não, vamos ver se ele vai me convidar para o casamento. E quem está completando também é o meu xará, o Douglas Teixeira. Ele faz parte da produção do Hora Geral. Ele está lá entre os bonecos da Portuguesa Santista, né? Quando teve aí o lançamento da nova roupa, né? Da camisa da Portuguesa. E também o Reginaldo Pinto de Oliveira, organizador do projeto Bicicletada. Meu grande amigo, hoje também completando mais um ano de vida. Bom, parabéns, felicidade, saúde a todos vocês. Obrigado, Eduardo Filete. Continue com a programação da Santa Cecília TV. Vem aí o Bom Dia Baixada. E a gente está de volta amanhã com um programa inédito às 7 da manhã. Um abraço assim, ó, muito forte para você. Tchau.